Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos preparar pão caseiro. É uma delícia pão caseiro, faz muito tempo que eu não faço. Essa é uma receita muito simples, fácil e o pão fica delicioso. Então, vem comigo para os ingredientes para esse maravilhoso pão caseiro. Bom, primeiro de tudo nós vamos ativar o nosso fermento biológico. Eu estou usando 2 pacotinhos deste fermento para massas, para pães e pizza. Então, aqui eu tenho os 2 pacotinhos. Eu tenho aqui 1 copo de água morna, não pode ser quente, tem que ser morninha. E aqui eu tenho 1 colher de sopa de açúcar bem rasa de açúcar. Então, a gente coloca. E colocamos a nossa aguinha morna para ativar esse fermento. Então, a hora que ele estiver ativo, nós damos continuidade à nossa receita. Ó, gente, o fermento já ativou. Como que eu sei? Ele espuma e cresce. Então, eu vou utilizar esse fermento, meia xícara de óleo, 1 ovo. Aqui eu tenho 2 colheres de sopa dessa de medida de açúcar e vou usar também 1 colher de sopa de sal. E aqui eu tenho 1 quilo de farinha de trigo. Esta receita vai render 2 pães e eu vou colocar nessa forminha para pão. Já deixei uma jarra com água filtrada para que eu possa dar o ponto, porque eu vou dar o ponto utilizando água, eu não vou utilizar leite. Bom, aqui nessa bacia eu vou fazer um buraco aqui no meio e vou colocar o nosso ovo. Vou colocar também essas 2 colheres de açúcar. Vou colocar o nosso óleo. Vou colocar 1 colher de sal. E vou colocar o nosso fermento. A minha mão já está higienizada, então agora a gente começa a misturar todos os ingredientes. E eu vou começar a dar o ponto usando água. Como que eu sei que o ponto tá certo? Quando a massa desgrudar da minha mão.
amassando assim, vai dando o ponto. Não fiquem impressionados, no começo gruda mesmo. É normal. Olha, nesse ponto já não precisa mais água. Agora é só ir trabalhando a massa. Ó, gente, enfarinhei aqui a minha mesa, que também tá bem limpinha. E eu vou trabalhar essa massa agora aqui na bancada. Até ela desgrudar da minha mão, tá? Já já ela desgruda, tá? Pão é paciência também. Vai sovando, que tudo dá certo. Ó, já tá começando a desgrudar. A primeira sova é muito importante. É o que faz o nosso pão crescer. Por isso que a gente sova bem. Ó, começando a desgrudar. Mais um pouquinho de trigo aqui. E vamos que vamos.
Ai, gente, fazer pão é tão gostoso. Você sabe que você pode preparar todas as receitas do mundo. O pão te traz uma realização estranha. Eu acho que é memória ancestral. Bom, gente, o pão já foi bem sovado. Eu sovei este pão por mais de 10 minutos, tá? Então, veja que ele não gruda mais na mão. Ó, ele tá uma massa bem bonita. Ó. Fui enfarinhando a bancada. E sovando, bem sovado. Essa primeira sova é muito importante. Agora eu vou colocar ele pra crescer. Então, a gente cobre com um paninho de prato. E esse crescimento vai levar mais ou menos 45 minutos. Já se passaram 40 minutos e olha o tanto que ele cresceu. Agora nós vamos para a segunda sova e depois da segunda sova nós vamos informar o nosso pão. Bom, pancada enfarinhada. Nós vamos tirar o nosso pão e dar uma segunda sova nele. Quando ele cresce, é interessante porque ele fica bem fofinho, bem macio. E veja que quando ele cresce, ele não gruda mais na mão. E sove bem. Agora eu vou dividir a massa no olho mesmo.
Agora ele vai crescer pela segunda vez. Tá vendo? Agora um truque culinário. Eu separei uma bolinha de massa que eu vou colocar nesse copo com água. Quando essa massinha subir, tá na hora de levar meus pães ao forno. Esse é um truque muito interessante porque você não perde o momento de ir para o forno. Eu já vou ligar meu forno no máximo. Vou deixar ele para poder colocar o nosso pão. Olha, gente, como a massinha subiu, tá vendo? Então, já é hora de colocar o nosso pão no forno. Então, aqui eu já deixei uma gema de ovo. No caso do pão, eu uso só a gema. Uma gema de ovo para pincelar por cima, porque ele sempre dá uma cor muito bonita. Ó, pincela. Tá vendo? Pincela bem por toda a geminha, aproveitar bem a geminha. Bom, o meu forno está ligado no máximo. Eu vou colocar esses pães para assar na temperatura máxima por 15 minutos. Passado 15 minutos, eu baixo a temperatura do meu forno para 180 graus e deixo os pães mais 30 minutos. Então, são 45 minutos. 15 no máximo e 30 a 180 graus. Aqui está o nosso pão assadinho. Ele ficou 45 minutos no forno, 15 minutos em temperatura bem alta e o restante, os 30 minutos, a 180 graus. Olha que lindo que ele ficou. Cresceu bem, tá bem perfumado. Espero que vocês tenham gostado. Assim, isso. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe, dá um like pra avó e não esqueça, hein? Fale com a avó. Beijo, meus amores.